Gente, boa noite, obrigada por terem vindo. Hoje o assunto é sobre a doutrina espírita e o porquê ela é considerada o consolador prometido. Obviamente, na literatura, né, nos livros, você não vai ver essa denominação, é o consolador. Mas quando você começa a estudar, você descobre o quanto ela consola, o quanto ela nos acalma o coração. Então, o Espiritismo, para mim, foi muito consolador em todos os aspectos, por todas as minhas questões. Quando eu tive contato com essa doutrina, veio tantas respostas que eu buscava, né, de tantos porquês que eu tinha aqui e que dificultavam muito a minha vida, o meu caminhar. E quando eu tive contato com essa doutrina, foi realmente uma transformação na minha vida. Vamos lá, vamos ver se eu acerto. Eu estou aqui falando. É para baixo. O Espiritismo, segundo Kardec, é um estudo e não uma religião. Se você for observar, muitas pessoas que frequentam a nossa casa são católicos. Eu tenho aos sábados muitos evangélicos, né, que se dispõem a ir, tomam alface. Tem budista. Por quê? Porque não é uma religião. E aqui a gente coloca... não é uma religião, é uma doutrina de estudos de apoio moral, onde buscamos compreender as leis que regem a vida espiritual pela lógica da ciência. Então, já tem comprovação científica. Kardec, ele era um cientista, né? E ele que fez a codificação dessa doutrina. E tudo para ele tinha que ser tudo com comprovação científica, por ele ser um cientista, né? Então, as religiões mesmo existem há 8.000 anos. A espiritualidade existe desde sempre, desde a existência do mundo. E as religiões, uma característica interessante é que elas são separatistas. Não, aquele ali não presta, aquela religião não, a nossa é a melhor, né? E aqui no Espiritismo não existe isso, pelo contrário. A gente acolhe e abraça qualquer pessoa, independente do que ela acredita, da religião que ela frequenta, né? A casa está sempre aberta. E ainda, uma observação que eu fiz questão de colocar, como as religiões têm 8.000 anos, o planeta Terra tem 4,4 bilhões de anos. Então, religião é uma coisa muito recente e que foi mesmo criada para controlar a população, no sentido de pôr alguns temores, né? Controlar pelo medo. Se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Se eu fizer aquilo, eu vou ganhar o céu, né? Eu vou para o paraíso. Então, é uma forma de você ter um controle, né? E aí vem algumas questões. Por que não é religião? Ela não tem templos nem rituais, né? A gente chama isso daqui de templo, mas é um espaço de estudo, né? A gente costuma, quando nos trabalhos espirituais, quando se manifesta algum espírito que está perdido, que não entendeu ainda que desencarnou, né? Ele pergunta, mas onde eu estou? O que é isso daqui? Aqui é um hospital e uma escola. A gente socorre aqueles que estão precisando, né, de ajuda, e ensina. Então, nós somos um hospital e uma escola. Os centros espíritas são escolas de alma, não altares, não tem hierarquia sagrada, né? Só trabalhadores estudiosos. Então, aqui não tem, ele é o grande mestre. Não, aqui todo mundo é absolutamente igual, estamos todo mundo aprendendo junto, né? Então, quando eu me disponho a vir falar sobre um tema,
Eu passo a semana estudando esse tema, eu não sei tudo, né? Mas aí eu vou estudar e meio que comparo com a minha experiência, com as minhas vivências, e aí eu consigo trazer essa reflexão para quem está aqui, depois estudar mais a partir disto, né? Se aprofundar mais. Também não temos dogmas, né? A base é o livre exame e a fé raciocinada. Então a gente não tem uma fé cega. A fé cega, ela engana muito a gente, né? Ela não deixa a gente raciocinar sobre o que está acontecendo. A gente só acredita e ponto, sem pensar se aquilo realmente é um fato, né? Então, na nossa doutrina, ela é um estudo livre e uma fé raciocinada. A verdadeira essência da doutrina espírita é grupos de reforma íntima, né? Tudo isso que a gente faz aqui, quando a gente está reunido aqui falando sobre algum tema, a gente está sempre buscando ferramentas para nossa reforma íntima, né? O estudo da imortalidade, que é alma, memória e evolução, simpatizantes unidos pela caridade e pela razão, porque uma das bases da doutrina espírita é a caridade. Como dizia Chico, era o Chico que dizia, fora da caridade não há salvação? Ou não? Ou era Jesus mesmo? Ou então, não importa. Alguém ali dizia e tinha muita propriedade em dizer, porque é bem isso, né? A Madre Teresa de Calcutá dizia que as mãos que se unem para rezar são menos importantes das que se unem para ajudar. Então, essa é a questão da caridade é fundamental, eu acho que em todas as religiões, né? Conexão interior com Cristo vivo em nós. Gente, vou dar uma notícia para vocês. Cristo não voltará, porque Ele já habita dentro de nós. Ele já veio. E quando Ele veio aqui, Ele ficou dentro de cada um de nós. Então é isso. A notícia é que Ele não volta. Ele já está presente nas nossas vidas e nos nossos corações, pelo menos da maioria das pessoas. De todos nós que estamos aqui, com certeza. Então, Deus não enviará outro Messias. A revelação espírita é contínua e a salvação vem do autoaprimoramento e não de rituais. É o que a gente acabou de falar, né? A gente vai estar sempre estudando, sempre evoluindo. As vantagens do verdadeiro, ou espiritismo verdadeiro, né? Ele liberta de intermediários humanos. Você não precisa de ninguém para falar com o Pai. Você já fala direto por você mesmo. Você ensina que o espírito é eterno e a maioria das religiões ele tem fim, né? Ele acaba quando você morre e eu acho isso péssimo, né? Eu adoro o espiritismo porque eu quero mais é que continue. E transforma medo em consciência. Então você não vai deixar de fazer uma coisa ou outra por medo. Mas você vai ter consciência de que aquilo não é bom para o outro nem para você. E aí, se você fizer, você está consciente, fazendo consciente de que aquilo não ia ser bom mesmo, né? Então, essa é uma das questões que eu acho também extremamente importante, né? Você não temer o amanhã, você ter consciência do amanhã. E prova que a maior força é o amor em ação. Nascer, morrer, renascer e progredir. A gente está nesse círculo já, sabe lá quantas vezes nós já estivemos aqui em outras condições e quantas ainda estaremos. Porém, uma coisa que é muito importante a gente saber é que esta é a nossa melhor versão.
Então não adianta você querer, eu quero saber se eu fui Cleópatra, se eu fui a rainha, não sei das quantas. Não, gente, qualquer coisa que você tenha sido, não é melhor do que você é hoje. Porque a gente evolui, não existe involução. A gente sempre, cada existência, a gente sobe um degrauzinho. O mais pode acontecer é você não subir nada, mas você vai ficar estacionado, mas evoluir não vai acontecer. Então, muitas vezes, não interessa o que a gente foi, porque o que nós temos de melhor está aqui hoje. E aí a gente vai saber que a gente foi um assassino sanguinário. Para quê? O que vai me ajudar hoje? Nada. Tem coisa que é melhor a gente nem saber, né? Para não ficar se autoflagelando. Por que eu fiz aquilo? Tem coisas que não adianta, você não vai mudar. Você muda daqui para frente. O Espiritismo é chamado de doutrina da consolação porque oferece respostas racionais e espirituais para as grandes dores e questionamentos da existência humana, como o sofrimento, a morte. Para mim, a morte foi a melhor consolação que eu tive, foi quando eu conheci a doutrina espírita, porque eu tinha muita dificuldade para aceitar, para entender, e eu sofria muito de imaginar que as pessoas que eu amo partiriam desta. E aí, quando eu conheci a doutrina espírita, foi um alento para o meu coração, saber que não acaba, é maravilhoso, né? E ele consola ao explicar que a vida continua após a morte, que tudo tem um propósito e que as dificuldades têm valor educativo e evolutivo. O que isso quer dizer? Eu acho que eu explico aqui. Onde isso é abordado? Em O Livro dos Espíritos. Embora a expressão doutrina da consolação não apareça literalmente, a ideia está presente em diversos trechos da obra de Allan Kardec. Vou colocar alguns pontos aqui. 1. Finalidade do Espiritismo. No prólogo do Livro dos Espíritos, Kardec diz que os Espíritos vieram ensinar, esclarecer e consolar. E aqui eu coloquei um trechinho, né? O objetivo essencial do Espiritismo é a melhoria moral da humanidade. Os Espíritos vêm nos ensinar a suportar as provações com resignação, a praticar o bem e não temer a morte, pois ela não é o fim, mas uma transformação. Esse é um trecho que fala da consolação, né, do Consolador. Aí vem na lei da causa e efeito, nas questões de 258 a 273, ainda do Livro dos Espíritos, ele, ao tratar da escolha das provas, os Espíritos explicam que as dores da vida não são castigos, mas oportunidades de aprendizado e crescimento. Muita gente se pergunta, por que eu tenho que passar por isso? Ou por que fulano tem que passar por isso? Uma pessoa tão boa, nunca fez nada de mal para ninguém, por que tem que sofrer tanto? Parece que tudo acontece com ele. E realmente, às vezes tudo acontece por escolha, na hora de você reencarnar, na sua programação reencarnatória, você vem para aprender sobre aquelas questões em que você está sendo testado agora. Estão trazendo para você, a vida está trazendo, mas é uma escolha sua. Você escolheu passar por isso porque você precisava desse aprendizado. Na questão 262, o espírito escolhe, que eu acabei de falar, as provas que quer sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Essa explicação consola quem sofre, pois mostra que a dor não é sem sentido. E também não é por acaso e não é injusta, porque Deus é justo. Qual pai que não ama o seu filho? Qual pai que quer colocar o filho numa situação de dificuldade, de dor, de sofrimento? Nenhum. Mas às vezes a gente precisa passar por isso para crescer, para aprender. E a gente escolhe por esse aprendizado.
perda de entes queridos, nas questões 934 a 936. Aqui o Espiritismo mostra que a morte não separa os laços de afeto e que a alma do ser amado continua viva. E na questão, especialmente 934, as decepções e as perdas de entes queridos são dores reais, dói mesmo, isso todo mundo já deve ter sentido, né? Mas são passageiras, se soubermos olhar para a vida espiritual. E também, acho que era o Chico que dizia, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O que ele quis dizer com isso? Vai doer muito, mas isso não pode te impedir de continuar vivendo. E você não precisa ficar sofrendo. Você vai sentir essa dor, em algum momento ela vai amenizar, mas você não precisa sofrer por isso, né? O sofrimento dos inocentes. Aí vem, né? Questões 171 a 174, 258 a 273. A reencarnação é apresentada como chave para entender por que as pessoas boas sofrem. Estão resgatando débitos ou passando por provas escolhidas para o seu progresso. Isso consola ao mostrar que ninguém sofre por acaso. Então, mais uma comprovação, né? A gente tem que resgatar, eu fiz uma coisa errada na outra vida com aquela pessoa, né? Ela vem como minha filha para aprender a amar, para ela aprender a me amar, e a gente se perdoar e eu fazer a coisa certa dessa vez. Muitas vezes esse encontro tem muito choque, né? Fala, eu não sei por que meu filho não gosta de mim, tudo que ele pode fazer para me ferir, ele é áspero comigo, ele não me dá carinho. Muito provavelmente é um resgate mesmo que vocês estão tendo e que muitas vezes você já perdoou e ele não, e vice-versa. Então, essas relações conflituosas têm muito a ver com experiências de vidas passadas mesmo. Esperança no futuro. Questão 922. Quando Kardec pergunta o que é necessário para ser feliz, os espíritos respondem: para a vida material, o necessário. A gente não precisa de supérfluo, o suficiente, vamos dizer assim. E para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A fé no futuro, que é na vida após a morte, na justiça divina, é uma das maiores formas de consolo que a doutrina oferece. Então, quando a gente pensa na vida material, as pessoas muitas vezes têm muito apego, né, às coisas materiais, em acumular riqueza. Alguém já assistiu aquele programa de, como é que é, acumuladores, né? Gente, tem pessoas que chega a ser uma doença literal, né? De você acumular coisas e a necessidade de comprar, de ter, e você esquece do ser, né? E o mais importante é isso, da vida material o que é necessário, mas da vida moral, que é o que a doutrina espírita traz para a gente, isso tem que ter abundância, a gente tem que estudar muito, se policiar muito, para tentar ser o melhor que a gente puder e nos transformar no melhor que a gente puder. Conclusão. Agora vem vários tópicos. O Espiritismo nos mostra Deus como um Pai amoroso e misericordioso, jamais abandonando seus filhos, mesmo os pródigos. Por mais erros que você cometa, por mais deslizes que a gente tenha, Deus não nos abandona. A gente nunca vai estar sozinho e nunca a gente vai perder o amor de Deus por nós, porque um pai perdoa o filho com qualquer erro que ele cometa. Então, essa é uma questão que eu acho uma das mais consoladoras da nossa doutrina. Ele nunca vai virar as costas para nós e falar: aqui na minha casa você não entra. Muito pelo contrário.
Ele vai estar sempre mais atento com aquele que está se distanciando. Um exemplo muito claro, muitas vezes a gente fala, né? Ai, a minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. E uma vez eu vi uma resposta muito bonita sobre isso, que perguntaram, né? Qual filho você gosta mais? E a mãe respondeu, eu gosto de todos iguais, porém, eu vou cuidar daquele que está com fome até saciar a fome dele. Eu vou cuidar daquele que está doente até que ele fique bem. E por aí vai. Às vezes a mãe dá mais atenção para o filho, porque naquele momento ele precisa desse cuidado, na condição que ele está. Então, às vezes, os outros filhos ficam, ai, mas a mamãe só gosta dele. É porque ele talvez seja o que esteja mais precisando, mais frágil, mais fraco. Talvez ele esteja precisando de mais atenção mesmo. E isso não tem a ver com amar mais um do que o outro. É amar todos iguais, mas com a atenção de que aquele, naquele momento, precisa mais de você do que o outro. Então, um outro ponto, a inexistência de um céu e de um inferno que abriga almas eleitas por um lado e pecadoras por outro. Também não existe isso na doutrina espírita. A gente vai tudo para o mesmo lugar, que é onde a nossa consciência vai nos levar. Então muita gente fala, mas vai para o umbral, vai ficar sofrendo. O umbral nada mais é do que a nossa consciência. Quem tem que perdoar não é Deus. Deus, o nosso Pai amoroso, misericordioso, já perdoou. É nós que não nos perdoamos, porque a gente tem consciência dos nossos erros. Então, até que você se perdoe, você vai ficar nesse espaço que a gente chama de umbral, mas é um umbral na nossa consciência. Até que a gente se perdoe e se dê a oportunidade de sair disso e buscar ajuda. O conceito da reencarnação, ou seja, a possibilidade das muitas vidas, nos traz um efetivo alívio, exatamente isso. Cometi tantos erros nessa existência que eu acho que eu não vou ter jeito, né? Eu vou ficar no umbral para sempre. Mas o conceito da reencarnação nos dá a oportunidade, não, você vai nascer de novo e vai corrigir esses erros e vai aprender. E a gente tem, tanta literatura mostrando como isso funciona. Tem muitos romances, mas na própria doutrina mesmo, nos livros, que no final eu vou colocar de Allan Kardec, tem tudo isso muito bem explicado, para quem quiser se aprofundar. As dificuldades experimentadas no momento são resultantes de nossas ações passadas, construídas em vidas anteriores ou nesta vida atual. Então nada que acontece é por acaso, né? Tudo tem uma razão de ser. Ou você descobre que é um reflexo de uma vida passada ou até dessa vida. Muitas coisas eu sei que eu passo e eu lembro exatamente em que ponto eu tomei o atalho errado. Na bifurcação eu escolhi esse caminho quando eu deveria ter escolhido esse. Nossa, várias vezes eu já parei para refletir em algumas situações da minha vida que eu falo, eu sei exatamente aonde eu escolhi o caminho que eu não deveria ter escolhido. E me trouxe até aqui. Com mais dificuldades, com mais sofrimento. Eu cheguei onde eu tinha que chegar. Mas se eu tivesse escolhido outro caminho, teria sido muito mais suave para mim. E a vida é assim, né? E outra questão, a mediunidade facilita o convencimento da própria imortalidade, trazendo notícias dos nossos entes que nos antecederam na jornada à vida verdadeira. Quem aqui já teve a oportunidade de receber uma carta psicografada? Levanta a mão. Gente, é incrível você ter notícias do lado de lá. Tem até aquela música, mande notícias do lado de lá. É maravilhoso, é maravilhoso. Isso é um consolo que não tem nem como dimensionar. Quem tiver a oportunidade de um dia ter esse contato com os nossos queridos que partiram, é uma bênção.
E a doutrina informa serem todos os mundos habitados. Jesus dizia, né? A casa do meu pai existem muitas moradas. Né? Muitas vezes eu pergunto para algumas pessoas, principalmente quando chega no tratamento aqui, o que você entende por essa frase? E algumas respondem assim, é que tem muitas casas, né? Toda casa tem um pai, né? Mais ou menos, não é nem isso que eu queria ouvir, né? Nem isso que eu queria dizer. Na verdade, quando você olha para o céu e você vislumbra as estrelas, você passa a sentir parte, fazer parte disso. Porque você olha e você fala, nossa, tem gente morando ali, tem espíritos ali, todos. É muita pretensão achar que só temos nós aqui nesse planetinha desse tamanho nessa galáxia, né? Numa das galáxias, né? Tem tantas. Então, gente, isso dá uma sensação de pertencimento quando você tem esse entendimento, né? E você olha e fala, pô, tem um irmãozinho lá também. E ele deve estar lá olhando aqui e fala, nossa, tem ali também um mundinho que cheio de gente ali, de espíritos aprendendo, né? Deixa eu ver, essa dos obsessores que a Luísa falou, né? Vocês vêm acompanhados. Os obsessores deixarão de sê-los, tão logo saiam da faixa da ignorância em que estagiam. Isso vale para todo mundo. Hoje vocês estarem aqui, vocês vão estar assumindo uma responsabilidade. A nossa justiça, no nosso ordenamento jurídico, você nunca pode dizer que não sabia da lei, né? Infelizmente, a gente não sabe, de verdade. Quem aqui conhece o Código Civil, o Código Penal, Constituição, mas você não pode alegar o desconhecimento da lei. Quando você comete um delito e você nem sabia que aquilo era um delito, você não pode falar, eu não sabia. Na lei divina, você até pode falar que não sabia, mas a partir do momento que você tem o contato e você sabe, a responsabilidade é grande. Então eu estava falando para a Luísa, né? Falei, hoje está frio, deve vir poucas pessoas, né? Mas está tudo certo. Também muita gente não vem, porque quando você toma contato com a lei da doutrina espírita, não é uma lei, mas é uma doutrina. Você acaba pegando essa responsabilidade. Eu não posso mais alegar que eu não sei. Eu já conheço, pouquinho, vou me aprofundar e aí eu passo a ter responsabilidade, porque eu não posso mais alegar ignorância sobre. Eu não sabia, né? Então, os obsessores que porventura nos acompanham, que nada mais são do que espíritos ignorantes, que não conhecem, né, a doutrina, não conhecem as leis de Deus, quando eles tomam contato com isso, eles começam a ter consciência de que não está certo eles ficarem atrapalhando, incomodando, né, as pessoas com quem eles estão ali interferindo na vida. Então, assim, se você estudar a doutrina espírita com cuidado e zelo, você vai descobrir respostas aos porquês da vida. Por que nascemos, de onde viemos, por que morremos. E de preferência, as 5 obras fundamentais codificadas por Allan Kardec são o Livro dos Espíritos, nós temos aqui na biblioteca, viu, gente? Aliás, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. A Gênese, acabei de ver ali quantos eu falei que tinha exemplares? 5? Acho que mais, né? Acho que 7 exemplares tem aí na biblioteca. Então não dá nem para falar, eu fui pegar, não tinha nenhum. Tem. É só querer pegar, ler. E aí, aos poucos, você vai tomando conhecimento, igualmente, de outras literaturas. A gente tem aí, praticamente, acho que a Revista Espírita, né, que Kardec também escreveu, depois que ele fez o Livro dos Espíritos, ele escreveu a revista onde ele complementa muita coisa
que não tem no livro. Então, é interessantíssimo. A gente tem também todos os... vai de 1858 a 1860 e poucos, não, 70, sei lá. São vários livros. Então, gente, eu convido vocês... Hoje eu só dei uma pinceladinha. Até que eu tô adiantada. Dei uma pinceladinha, mas eu convido todos vocês que quiserem pegar qualquer um desses livros, todos, lê um, depois pega outro, e se aprofunde um pouquinho, vocês vão gostar muito. E aí vocês vão entender o que quando eu falo que é a doutrina do Consolador. Porque as respostas que a gente tem, as perguntas que foram formuladas por Kardec, que a gente no nosso dia a dia se pergunta, está tudo ali. E a gente vai ter esse alívio no coração, porque eu estou passando por isso, porque a minha vida está assim, porque está assado, e como é que eu posso mudar? Você tem tudo aí. E aí você tem o complemento das obras do Divaldo, do Chico, não, tantos outros, né? Eu falo os principais, e que também trazem muito ensinamento através de romances mesmo, né? Você lê, você vê como funciona, né? Qual é o mecanismo da reencarnação, de como você vai participar de uma família, por que aquela família foi escolhida para você nascer, né? Então, todos esses livros trazem muitas lições. Então eu convido todos vocês que tiverem interesse em conhecer, se aprofundar, a gente dá essa oportunidade com a nossa biblioteca aqui. E aí eu convido vocês a aproveitarem essa oportunidade e começar a estudar um pouquinho mais, se aprofundar. E vem aqui dar uma palestrinha pra gente depois, né, Luísa? Mas eu acho que é isso, né? Concluímos.